Meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui compartilhar da palavra do nosso bom Deus. E mais uma vez, como sempre, eu peço para você deixar o seu like, aquele famoso joinha, nesse canal, se você já é inscrito. Se você ainda não é, eu peço para você se inscrever, tá bom? E tanto um quanto o outro, eu também peço o seu compartilhamento, para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo é bom e possa levá-lo para mais pessoas, tá? O meu objetivo, através desse canal, é cumprir o ide do nosso Senhor Jesus, aquilo que a palavra manda, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, tá bom? O título da nossa mensagem é: esteja preparado, esse dia vai chegar. E que dia que eu estou falando? Talvez você deve estar se perguntando. O dia que eu estou falando, meu amigo e minha amiga, é o dia em que Jesus irá voltar. Se tem uma coisa que nunca deixará de cumprir, como eu tenho outro vídeo falando sobre isso, o penúltimo vídeo, antes desse, se tem uma coisa que vai se cumprir, é a palavra do nosso Deus. Aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus tem dito, não deixará de cumprir. E a maior mensagem de Jesus foi qual? O reino de Deus, a salvação, arrependimento. E Jesus principalmente falou de sua vinda, de sua segunda vinda, a qual ele virá buscar a sua igreja, que é a noiva escolhida, E esse dia ele vai chegar. Eu falo para você, sem querer aqui marcar datas, porque jamais eu vou fazer uma coisa dessa, fazer um tipo de coisa que Deus abomina, Isso seria uma tremenda heresia, Eu ficar marcando datas para que Jesus vai voltar. Misericórdia. Eu jamais vou fazer um trem desse, Eu jamais vou fazer um negócio desse, tá? Mas por que eu sei que esse dia ele vai chegar, E está tão perto que a gente pode imaginar? Por que eu sei disso? Pelos sinais que a Bíblia ela fala, Pelos sinais que a Bíblia ela mostra. A data e o dia em que Jesus vai voltar, somente Deus sabe, mas Ele deixou os sinais, as coisas que iriam anteceder a sua vinda, tá? E a Bíblia diz em Mateus 24, o versículo 14, um dos sinais que Jesus está voltando e vai voltar, Jesus vai voltar. Esse tempo, é o que eu falei, agora eu vou repetir, ele está mais próximo do que a gente pode imaginar. Por quê? Evangelho de Mateus 24, 14, a Bíblia diz que o Evangelho ele seria pregado até a última criatura. Aí virá o fim, ou seja, a sua vinda, o fim de todas as coisas. Aí tem muita gente que fala assim, mas isso aí vai demorar. Tem lugares que o Evangelho não entra, tem lugares que são proibidos de se pregar o Evangelho, Mas é o que eu falei na última mensagem que eu deixei nesse canal. Meu amigo e minha amiga, não importa como a palavra de Deus vai se cumprir.
importa que ela vai se cumprir. E ela está se cumprindo. E de que maneira que Deus Ele está usando para que essa palavra ela se cumpra, para que o Evangelho verdadeiramente chegue a toda criatura. Da internet. Você pode perceber que a internet ela está ficando cada vez mais forte, né? Está cada vez mais se aprimorizando, né? O sinal de internet, né? Então, obviamente, Deus já está usando dessa ferramenta potente e vai usar, né? Tem lugares que a igreja ela não pode entrar, eu sei disso, mas a internet ela entra. Então, meu amigo e minha amiga, a gente tem que se preparar, porque isso está mais perto do que a gente pode imaginar, tá certo? A Bíblia diz, lá em Mateus, capítulo 24, o versículo 8, Jesus disse que tudo que nós estamos vivendo é o princípio das dores, é como uma dor de parto, né? Ou seja, você que é mulher, você sabe disso melhor do que eu. A mulher, quando a criança ela está perto de nascer, ela começa a sentir aquelas dores, aquela contração, né? Não se sabe o dia que a criança nasce, né? Não se sabe a hora que a criança nasce. Mas a mulher ela fica naquela expectativa, né? Ela é internada no hospital, fica aguardando a hora. Ou seja, não se tem a data que a criança vai nascer. Pode nascer de manhã, pode nascer na hora do almoço, pode nascer de noite, mas as dores de parto avisa que está perto da criança nascer. Então, não se tem uma data, a gente não sabe a data. Na verdade, tem uma data, somente o nosso Deus sabe disso. Mas Ele não nos revelou, mas Ele deixou o quê? Os sinais. E tudo que nós estamos vivendo, meu amigo e minha amiga, são as dores de parto. Queira a pessoa acreditar nisso ou não. Se você não acredita ou acredita, isso não vai fazer diferença, porque a palavra de Deus vai se cumprir do mesmo jeito. Mas eu falo uma coisa, acredite, se prepare, para que você não fique de fora, para que você não venha ficar fora desse dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Está perto, eu falo que está perto por causa dos sinais. Não é que eu estou marcando datas, mas é por causa dos sinais. E nós estamos vivendo as dores de parto. Mateus 24, verso 22, eu já falei em um vídeo há muitos anos, creio eu que há 2 anos atrás, eu falei sobre os dias que estão sendo abreviados. E nós estamos vivendo esses dias. Mateus 24, verso 22, a Bíblia diz que os dias seriam abreviados. E nós estamos vivendo esse dia. Nós estamos vivendo esse tempo. Os dias hoje já não são como antigamente. O tempo está passando depressa, o tempo está correndo. O amor das pessoas estão se esfriando. Mateus 24, 13. O amor está se esfriando. Os falsos profetas estão aí. Mateus 24 também fala. Terremotos estão acontecendo, catástrofe, ao Rio Grande do Sul, debaixo d'água. E outra coisa, um dos sinais claro também que nós estamos vivendo esse dia, esse tempo está chegando, qual é? A Bíblia diz que antes da vinda do Senhor será revelado o filho da perdição, que a gente chama ele de anticristo.
Meu amigo, minha amiga, o mundo está sendo preparado para essa pessoa, para o anticristo. O mundo está sendo preparado para um só governo. É só você ver as reportagens, é só você ver os jornais. A pandemia que nós vivemos há um tempo atrás, nunca o mundo havia vivido isso. Tivemos outras pandemias, aliás, outras pandemias não. O que nós tivemos antes, há muitos anos atrás, foi epidemia. Epidemia quando não é no mundo inteiro. Agora, epidemia só em alguns lugares. Agora, pandemia é no mundo inteiro. E foi o que nós vivemos. Jesus diz em Mateus 24, verso 22, dos dias sendo abreviado. Mas antes disso ele fala que haveria tanta tribulação como nunca houve. Eu falo para você, nós não vivemos uma pandemia, as igrejas não fecharam, os comércios não fecharam, a economia não foi abalada. E isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Então, tudo que nós estamos vivendo é princípio das dores. E o povo está clamando pela paz. Eu falo para você, quem que vai trazer essa paz? Essa falsa paz, né? O anticristo. A Bíblia diz que será um só governo, né? O mundo vai ser dominado por uma só pessoa, que Apocalipse chama de besta, né? Mas a gente sabe que é o anticristo. Ou seja, o mundo inteiro vai ser controlado por um só homem. O caminho está sendo preparado para ele. O mundo está buscando isso, um acordo de paz, um só governo. Ou seja, vai se tornar mais fácil. O mundo inteiro sendo governado por uma só pessoa, uma só moeda, um só dinheiro. O mundo está sendo preparado para isso. A pandemia só foi apenas um teste e deu certo. Você pode ver que o mundo inteiro usou máscara, o mundo inteiro aderiu à lei das máscaras, né? E Apocalipse 13 fala, no dia que o anticristo estiver, né, muitos não poderão comprar e nem vender sem que esteja com a marca da besta, que é o anticristo, na testa e na mão direita. Ou seja, o mundo está sendo preparado para isso. O mundo está sendo preparado para esse governo do anticristo. Um só dinheiro, uma só moeda, um só governo. Eles estão falando de uma só religião. Então, é o mundo que nós estamos vivendo. O mundo inverso à vontade de Deus, onde o bem parece mal e o mal parece bem. Meu amigo e minha amiga, é tempo da gente despertar. Às vezes muitas pessoas não falam tanto nesse assunto mais. Pregadores estão se esquecendo de alertar o povo a respeito desse dia. Mas esse dia vai chegar e está chegando. Os sinais que nós estamos vendo nos mostram isso. Então, meu amigo e minha amiga, é tempo da gente se preparar. Jesus disse que a volta dele seria como os dias de Noé, está em Mateus 24 também. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso também. Que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Por quê? Que dia que era os dias de Noé? O povo estava distraído, despercebido. O povo não estava nem aí. Noé falava que ia chover, o povo ria, o povo zombava. E fala para mim, hoje nós estamos vivendo esse tempo. Que pregadores às vezes nem falam nesse tema. Hoje, infelizmente, tem pregador que só fala só das conquistas desse mundo,
das conquistas dessa terra, né? E se esquece, não fala tanto nesse assunto. Eu não estou aqui através dessa mensagem alarmando ninguém, não é isso não, mas estou apenas como mensageiro de Deus, alertando você que a nossa vida aqui tem um prazo de validade. Jesus, Ele vai voltar. Eu costumo falar que nós temos que viver nesse mundo como se nós fôssemos para a casa de um parente, né? Quando a gente vai visitar um parente, por exemplo, eu, todo Natal vou para a casa dos meus cunhados e a gente leva lá algumas roupas, né? Algumas coisas que a gente vai usar ali. A gente fica uns 3 dias, né? Mas a gente tem a ciência de que a gente não mora ali. A gente tem a hora para chegar e o dia para chegar e o dia para poder ir embora. Então a nossa vida nesse mundo tem que ser dessa forma. Temos que viver nesse mundo como se a gente estivesse na casa de um parente, uma casa que não é nossa, nos preparando para a nossa morada verdadeira, que é a Nova Jerusalém, que é para onde Jesus irá nos conduzir. Então, meu amigo e minha amiga, é tempo de se preparar. É tempo da gente conservar a lâmpada acesa com azeite, que é o Espírito Santo. Está em Mateus 25 isso, que fala sobre as virgens loucas e as prudentes. Então a gente tem que se preparar como as prudentes se prepararam. Não viver como as loucas viveram, né? Para a gente finalizar, aliás, finalizar não, tem mais um texto. Mateus 24, verso 43 e 44, diz assim, ó, olha lá. Se o dono da casa soubesse, no versículo 43, Mateus 24, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, se prepararia e não deixaria que a sua casa fosse invadida. Aí o verso 44, né? Estávamos no 43, agora é o 44 de Mateus 24. Portanto, vocês também estejam vigilantes, pois o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Ou seja, Jesus está nos alertando. A gente não sabe o dia, mas Ele fala para a gente se manter vigiando. O que é se manter vigiando? É se manter atento, preparado, cuidando da nossa vida espiritual. Em 2 Pedro, para a gente encerrar, agora sim a gente encerra. 2 Pedro 3, 9 e 10. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9 e o verso 10. Olha lá. O Senhor não tarda em cumprir a sua promessa, como muitos dizem, ou seja, tem muita gente que nem acredita mais que isso vai acontecer, né? Tem gente que fala assim, mas eu ouço que Jesus vai voltar desde criança, desde pequeno eu escuto que Jesus vai voltar. Tem gente que nem acredita mais nisso, como na época de Noé, né? Mas eu falo, meu amigo e minha amiga, não queira pagar para ver. Esteja preparado para esse dia, né? Como muitos dizem, né? Mas olha o que ele continua dizendo. Mas ele é paciente e espera que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Ou seja, aliás, sejam salvos não, é o que inclui isso, né? Cheguem ao arrependimento. Ou seja, Deus está tendo paciência. Deus está esperando que as pessoas se voltem para Ele. Deus está esperando que aquele que está desviado volte para o caminho. Só que Deus não vai ficar esperando a vida inteira. Deus tem dado a oportunidade, mas essa oportunidade vai ter um fim. Então, meu amigo e minha amiga, prepara a sua vida, tá? Aí o versículo 10, né, de 2 Pedro 3,
O apóstolo Pedro fala assim, que o dia do Senhor virá como um ladrão. Eu não vou ler, não vou falar o resto, mas no começo do 10 ele fala que o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, o ladrão ele avisa, eu já tenho uma mensagem falando sobre isso em outro vídeo. O ladrão ele avisa quando vai roubar a casa? Claro que não. Mas não é porque o ladrão não avisa que a gente vai deixar a casa aberta, é ou não é? Vai deixar a chave do carro no contato, o carro aberto, a bolsa chamando atenção, né? Não, a gente vai estar todo momento atento. A polícia até fala, a polícia até dá as dicas, né? Para que a gente fique atento, porque o ladrão ele surpreende. Ou seja, deixa eu te falar algo, meu amigo e minha amiga. A vinda de Jesus vai ser desse jeito. Vai vir como ladrão. A gente não sabe o dia nem a hora. Mas Jesus, ele deixou sinais para nos alertar. Então se prepara. Esteja preparado, porque esse dia vai chegar. E não demora não, tá? Os sinais nos mostram que esse dia está cada vez mais perto. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.